Por que a autocompaixão pode ser útil para que a gente possa se sentir mais hábil para lidar com as nossas emoções? Então imaginem o seguinte, a maioria das nossas emoções, elas podem ser desafiadoras. De alguma maneira, elas podem ser ativadoras também. Então, para que a gente possa conseguir se abrir, a gente precisa ter um lugar seguro, ou seja, desenvolver estrutura para que a gente possa lidar com essas emoções que a gente vai encontrar quando a gente começar a aumentar o nosso nível de mindfulness, ou seja, estar mais consciente, nos direcionar para as nossas emoções. Para que a gente consiga fazer isso, para que a gente até queira, né, para que a gente tenha mais vontade de fazer isso, a gente precisa de um espaço interno acolhedor e forte e corajoso para fazer isso. E a autocompaixão nos ajuda a criar esse ambiente, né? Como é que relaciona a força e a autocompaixão? A Erika vai falar um pouquinho mais para vocês disso daqui a pouco, mas esse é o contexto, né? Para que a gente possa lidar com as nossas emoções, a gente precisa criar um ambiente mais acolhedor para que a gente possa ir corajoso, para que a gente possa querer, inclusive, nos aproximar e nos abrir para as nossas emoções. Esse é um assunto, né, que eu e a Erika, a gente conversava muito lá no começo, assim, quando a gente começou a estudar mindfulness, né? A gente falava assim, ó, ainda não estava muito na moda essa história da autocompaixão, até era uma época, olha que curioso, né? Quando a gente fez lá a nossa primeira formação, lá no último dia, né? Porque geralmente os cursos de mindfulness têm 8 semanas, né? No último dia tinha uma prática de compaixão. E muitas pessoas perguntavam assim na formação: o que essa prática tem a ver com o programa? E na época, né, eu e a Erika, a gente já achava isso, que imaginem o seguinte, ó, para que a gente possa nos abrir para a nossa realidade, ou seja, para que a gente possa estar mais presente, a gente precisa ter recurso para lidar com o que a gente está vendo, certo? Porque se a gente não tiver recurso para lidar com o que a gente vai passar a ficar consciente, é onde surge a evitação ou outras maneiras e que tá tudo bem também, né? Para a gente aqui tá tudo bem. Que é a história de eu vou evitar porque eu não quero entrar na minha zona de transbordamento agora. E é isso que a autocompaixão nos permite. Por isso que ela é útil, que é essa habilidade também humana e que está em todos nós, para que a gente possa estar de maneira gentil e corajosa com o que surge quando a gente se torna consciente das nossas emoções. Eu gosto muito de usar aquele exemplo assim, né? Imagina que você tem uma pessoa, vamos falar de infância, né? Você teve uma mãe ou um cuidador invalidante. Para que vai chegar uma hora que você nem vai mais falar para ela o que você está sentindo, né? Porque você sabe que vai vir invalidação. Então, a autocompaixão vai ajudando a gente a construir essa voz que vai, quando a gente contar para a gente mesmo que a gente está sentindo aquilo, essa outra voz que também vai falar, né? Olha, qual é a mensagem? O que você precisa agora, né? Em vez de uma mensagem de você não tem direito de se sentir assim, coloca isso embaixo do tapete e segue andando, né? Talvez essa voz não vai sumir, mas a gente também vai passar a cultivar essa outra voz não tão não uma voz não invalidante, mas uma voz que valida, que é curiosa, né? Que é corajosa, que dá suporte. Olha, eu sei que essa emoção está desafiadora para você, mas eu estou aqui com você. Essa é a função da autocompaixão na regulação das nossas emoções. Então, ela é essa habilidade para a gente desenvolver os recursos de segurança e suporte para que a gente possa lidar com as nossas emoções desafiadoras. As emoções alegres também podem ser desafiadoras, podem ser estressantes de todo jeito, né? Então, eu vou falar para vocês agora a definição informal de autocompaixão, depois a Erika vai Paula, contextualizar. Oi, deixa eu só completar o que você está falando, que diga. é a questão das duas asas do pássaro, né? Dos pássaros. Então, isso que a Paula falou, de que a gente achava um pouco descontextualizado, assim, né? No último dia do programa,
o cara está com uma prática lá de compaixão sem contextualizar o que mindfulness tem a ver com compaixão, e isso causava muita estranheza nas pessoas, porque, uai, mas você está gerando algo. Quando você gera algo, não é mindfulness, né? E aí, como assim? Não, prática de compaixão não é mindfulness, é diferente, mas não saía dessa explicação, né? Então, o que acontece é que, assim, né? A compaixão é uma motivação, né? A gente considera uma motivação, não uma emoção, né? Sensibilidade ao sofrimento com uma motivação para aliviar e ou prevenir esse sofrimento. O mindfulness é sabedoria, no sentido de revelar, né? De reconhecer aquilo que está se passando. A gente sai da ignorância do que está acontecendo na nossa experiência e reconhece, entra em contato com aquilo. Então, ao fazer isso, né, ao entrar em contato com as nossas dificuldades, com o nosso sofrimento, não dá para fazer isso sem compaixão, sem essa motivação para fazer algo para aliviar ou prevenir isso, né? E também, assim, compaixão sem sabedoria, muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente precisa saber o que fazer. E muitas vezes, né, a escolha consciente é não fazer nada naquele momento. Enfim, várias nuances aí. Por isso que mindfulness e compaixão, na tradição budista, considera as duas asas de um pássaro, que é sabedoria e compaixão. Obrigada, Érica. Bem lembrado.